Oi, pessoal. Estamos entrando aqui rapidamente, não podemos perder a possibilidade de falar da entrevista do Lula no Jornal Nacional. Da mesma forma como nós analisamos ou demos uma opinião rápida sobre a primeira entrevista do Jornal Nacional com essa figura execrável que está no Palácio do Planalto, eu hoje, com felicidade, com prazer, falo da entrevista de Luiz Inácio Lula da Silva no Jornal Nacional. Eu certamente fiquei muito feliz com a entrevista, porque foi uma entrevista muito altiva, muito firme, muito ampla, de Luiz Inácio Lula da Silva, que conseguiu transitar bem por todos os temas. Ele enfrentou o que nós sabíamos que seria a primeira pergunta, que foi a tentativa de fazer Lula escorregar no tema da corrupção. E Lula, nesse tema, foi muito contundente, né? Não só falou de todos os instrumentos que o governo dele criou no enfrentamento da corrupção, como ele afirmou que no próximo governo dele esses instrumentos continuarão e serão fortalecidos. E mostrou a diferença entre o governo dele e o governo atual. Porque o governo atual deu 100 anos de sigilo para todas as denúncias, como deu 100 anos de sigilo para Pazuello, deu 100 anos de sigilo para as investigações sobre os filhos dele, todas as denúncias sobre Flávio Bolsonaro e os outros filhos, ele foi dando 100 anos, 100 anos, 100 anos, e na verdade não se investiga nada, além das interferências diretas na Polícia Federal, todas as interferências que ele faz para a proteção dos seus aliados, dos seus amigos e da sua família. Queiroz até agora não pagou nada. E Lula, ao contrário disso, permitiu que a Polícia Federal, o Ministério Público, as instituições fossem firmes nas investigações e disse que quem errou foi investigado. E quem tem culpa tem que ser condenado, e quem não tem que ser absolvido. Mas ninguém pode ser condenado por manchete de jornais. Essa frase ele disse claramente. Mas também fez a denúncia clara e aberta da Lava Jato. A Lava Jato, que foi, na verdade, um projeto político. A Lava Jato ultrapassou claramente o objetivo da investigação, e isso já está comprovado com a parcialidade de Moro e tudo que Moro hoje já significa para a história como um não juiz, mas como um macomunado com a acusação. Além disso, eles tentaram pegar lá 2,5 bilhões do dinheiro da Petrobras para fazer uma fundação particular. Na verdade, a Lava Jato era para atingir Lula. O golpe foi para isso, e a segunda parte do golpe foi tirar o Lula da eleição. E a terceira foi mantê-lo preso, para retirá-lo da vida política. Além disso, desqualificou, destruiu empresas, destruiu empregos, diminuiu a arrecadação do país, e tudo isso Lula disse no Jornal Nacional, deixando sem argumentos qualquer tentativa de continuar no assunto e fazer Lula deslizar num tema pelo qual ele já foi completamente absolvido, os processos anulados, né? Então não há o que pegar em cima de Luiz Inácio Lula da Silva, que já teve seus direitos políticos completamente recuperados, os processos caíram por terra. E ele falou também com amplitude na política, né? Falou do Alckmin, da importância de juntar as duas experiências, falou da sua capacidade de diálogo, afirmou do desafio e da exigência de fazer mais pelo país, afirmou a sua competência, credibilidade e responsabilidade de virar o jogo e de recuperar o Brasil para criar empregos, para tirar as pessoas da fome, para gerar um país respeitado no mundo, que não tem inimigos no mundo, que conversa com todo mundo, a sua capacidade de diálogo. Colocou a questão da educação como uma pauta central para o país. Falou das mulheres que estão na pobreza e que ele precisa conversar e resolver a dívida das mulheres que hoje, de fato, são as mais endividadas no Brasil. Então, eu penso que a entrevista do Lula foi uma entrevista que coloca para nós que ele sim é o candidato que pode recuperar a possibilidade do Brasil entrar nos eixos. Isso ficou muito claro e ele deu muito sorriso, brincou, né, com a tranquilidade de quem tem a experiência do estadista que é Lula. Ele falou, inclusive, na relação internacional de que respeitar a autodeterminação dos povos é fundamental. Então, eu penso que a entrevista foi muito boa para o Lula, respeitou muito a Dilma, tentaram colocar ele contra a Dilma, ele não fez isso.
respeitou a Dilma, relevou, deu relevância a Dilma, mostrou a lealdade dele a Dilma, como uma mulher que sofreu um golpe absurdo no Brasil e colocou as devidas discordâncias, mas mostrou como Eduardo Cunha, que aliás ele até bloqueou o nome do Eduardo Cunha, foi engraçado que ele não conseguiu lembrar, mas ele bloqueou o nome de Eduardo Cunha e mostrou como o Eduardo Cunha dificultou as possíveis correções de rumo que Dilma tentou fazer, porque ela foi claramente boicotada por Eduardo Cunha como presidente da Câmara. Portanto, gente, fica aqui o meu elogio, a minha total solidariedade ao Lula e ainda a minha convicção de que nós temos que fazer Lula ganhar esta eleição para a gente virar o jogo no Brasil e fazer de Lula presidente da República mais uma vez. Eu estou aqui com o Leonardo Giordano, que assistiu a entrevista comigo, nosso candidato aqui é deputado estadual pelo PCdoB, e ele também vai falar um pouquinho para vocês, porque ele também assistiu comigo e tem as impressões dele sobre a entrevista, é importante que ele fale para vocês. Eu já estou fazendo assim, faz o L vem, né, Leonardo? Vem com a gente. Fala um pouquinho. É isso aí, Jandira. Queria cumprimentar todo mundo. Eu fiquei muito feliz também, Jandira, com o desempenho do Lula. E eu fiquei o tempo todo me lembrando, Jandira, do Bolsonaro com os ombros baixos ali durante aquela entrevista, né? E toda a tentativa de justificação de morte, de negacionismo, do desemprego, da dor e do sofrimento do povo, a falta de sensibilidade desse cara, né? E o que a gente viu foi o Lula dando a lição oposta, né? Ficaram muito nítidas as duas candidaturas, né? O Bolsonaro significando esse negacionismo e as mortes do povo brasileiro, a miséria do povo, e o Lula falando de emprego, o Lula falando de um país onde as pessoas não podem ser inimigas. Ele inclusive cita os adversários políticos do passado para resgatar uma antítese daquilo que a gente está vivendo, que é essa ameaça à democracia, esse fascismo, né? E um compromisso dele, sobretudo, teve uns momentos em que ele olhou para a câmera, que ele saiu da coisa de falar com os interlocutores do Jornal Nacional e se dirigiu diretamente ao povo. E ali ele falou de emprego, fez um compromisso muito importante de ter um governo ainda melhor do que os anteriores, resgatou a dignidade do Brasil, a maneira como organizou as contas, como fez investimentos importantes, mesmo em momentos que eram muito difíceis, porque o Lula, quando foi presidente pela primeira vez, pegou o país num estado muito duro, né, num momento muito duro. E a gente vai viver isso de novo, né? Infelizmente, porque o Bolsonaro vai pegar um país pior do que antes, né? Então eu fiquei muito animado, muito esperançoso. Eu acho, Jandira, que vai ser fundamental você estar lá no Congresso Nacional, apoiar quem está assistindo, apoiar a tua candidatura, reforçá-la, porque a gente precisa da Jandira num Congresso Nacional que é mais difícil do que o Congresso Nacional de antes, com orçamento secreto, com o bolsonarismo organizado, que infelizmente, mesmo com a derrota do Bolsonaro, vão ter lá os deputados e deputadas desse pessoal. E a Jandira vai ser muito importante para ajudar o Lula a construir esse novo momento. Estou muito orgulhoso daquilo que o Lula fez ali na entrevista e, sobretudo, do que significa a eleição dele para a gente superar esse momento trágico no Brasil. É isso. E uma coisa importante, comparando, inclusive, com a outra entrevista, não mentiu, né? Bolsonaro mentiu descaradamente, desrespeitou o povo brasileiro. E Lula foi o que você disse, olhou na câmera e disse, olha, nós vamos respeitar o povo e temos que fazer mais do que já fizemos antes. E vamos para frente que vai dar certo. É isso aí, Léo. Beijo para você. Faz o L e vem, gente.